Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo, em que voltamos a nos aventurar no fantástico mundo dos dinossauros. Vamos fazer isso para conhecer uma variedade de espécies diferentes. Vamos abrir a caixa para começar a vê-los. Vamos ver e reparem, temos a caixa cheia de dinossauros. Além disso, eu adoro as figuras, porque são daquelas molinhas que podemos apertar e esticar. Vamos tirar todos para aprender seus nomes e suas características. Vamos ver qual é o primeiro a sair. E parece que temos um grande dinossauro herbívoro. Desta vez, ele recebe o nome de Kentrossauro. Como vocês podem ver, ele se caracteriza por ter grandes placas ósseas na parte superior do corpo e uma cauda cheia de grandes espinhos. Ele se parece muito com o grande estegossauro, já que é da mesma família, mas na verdade são espécies diferentes. A principal diferença é que o estegossauro possuía 4 espinhos na ponta da cauda, enquanto o Kentrossauro tinha a cauda cheia de espinhos. Para poder se defender de todos aqueles que tentavam comê-lo, além disso, as placas ósseas serviam como método de defesa caso algum predador viesse morder. Essas placas ósseas impediam-o. Dessa forma, era mais fácil escapar. Além disso, o Kentrossauro tinha um grande espinho em cada um dos seus lados. Sua cabeça é muito pequena em comparação com o resto do corpo e possui 4 grandes patas, sendo as traseiras mais fortes e robustas. Habitou o planeta Terra no período Cretáceo, há mais de 55 milhões de anos. Vamos continuar com o próximo. E temos outro dinossauro herbívoro. Desta vez, é um dos meus herbívoros favoritos. É o grande Parasaurolopho, caracterizado pelo chifre que tinha na parte de trás da cabeça. Esse chifre era capaz de emitir sons, e ele usava esses sons para se comunicar com o resto do bando, principalmente quando se sentiam ameaçados. Por exemplo, se um Tiranossauro Rex viesse atacar, eles começavam a emitir sons muito parecidos com os de um trombone. E dessa forma, todos podiam fugir a tempo. Além disso, ele tinha um corpo robusto. É da família dos dinossauros de bico de pato. São aqueles que têm a forma da boca, assim como vemos no Parasaurolophus. Além disso, esse exemplar era capaz de andar tanto de forma quadrúpede quanto de forma bípede, colocando todo o seu peso na parte traseira, usando também como contrapeso. Esse animal viveu no período Cretáceo há mais de 65 milhões de anos. E continuamos com outro diferente. E parece que desta vez não temos um dinossauro. Trata-se de um animal pré-histórico chamado Esmilodonte, ou também conhecido popularmente como tigre-dente de sabre. Eu não tinha contado para vocês, mas as figuras são incríveis. Podemos experimentar com diferentes texturas, já que o interior está cheio de bolinhas de cortiça e também podemos esticá-lo. Como vocês podem ver, ele tinha uma mandíbula impressionante com esses caninos gigantescos, o dente de sabre ou esmilodonte. Ele habitava em regiões muito geladas, onde fazia muito frio, por isso sua pele era muito grossa e sua pelagem muito densa. Para poder se proteger das baixas temperaturas, esse animal já desapareceu, ou seja, é um animal extinto. Vamos continuar com outro diferente. Vamos ver. E se trata de um grande carnívoro que recebe o nome de Dilophosauro. Esse dinossauro foi um dos primeiros grandes carnívoros que existiram. Habitou o planeta Terra no período Jurássico, há cerca de 200 milhões de anos. Como vocês podem ver, ele possuía cristas na parte superior da cabeça, que, de acordo com as pesquisas mais recentes, eram diferentes em tamanho e forma. Dependendo se eram machos ou fêmeas, podiam chegar a cerca de 9 metros de comprimento, atingindo esse tamanho na idade adulta, e medir aproximadamente 2 metros de altura. Como vocês podem ver, ele era bípede. Era um tipo de terópode que andava com as patas traseiras, embora as dianteiras também fossem bastante longas, com 3 garras fortes que usava para agarrar a carne ou suas presas e levá-las à boca, mais uma aqui. Essas figuras, além disso, eu gosto delas porque, como vocês podem ver, elas ficam em pé. E continuamos com outro diferente.
Temos um dinossauro daqueles que tinham o crânio em forma de coroa, ou seja, é da família do grande Triceratops. Desta vez, vemos algumas diferenças em relação ao Triceratops, já que o Triceratops tinha 3 chifres fortes. No entanto, aqui temos o grande Estiracossauro, que tinha apenas um pequeno chifre na parte superior do nariz. Além disso, podemos perceber que tudo isso servia como método de defesa. Ele também tinha, em toda a parte externa do seu crânio, um monte de espinhos gigantescos. Era quadrúpede e de um tamanho menor que o Tricerátopo. Mais um por aqui. Vamos continuar com o próximo. É outro tipo de dinossauro blindado chamado Anquilossauro. Como vocês podem ver, todo o corpo dele era uma grande armadura. Sua pele era muito grande, muito grossa, e ainda estava coberta por todos esses grandes espinhos. Então ele era praticamente inquebrável. Além disso, ele possuía uma grande massa na ponta da cauda, que balançava para se defender dos predadores. O anquilossauro também era chamado de tatu do Cretáceo, já que o formato do corpo dele é muito parecido com o dos tatus. E além disso, habitou o planeta Terra no período Cretáceo, há mais de 65 milhões de anos. E além disso, a parte da cabeça dele também era blindada, com vários espinhos nas laterais. Na figura não dá para ver, mas ele também tinha um bico forte que usava para cavar a terra em busca de alimento. Vamos deixá-lo por aqui? Estamos criando um verdadeiro mundo jurássico. E agora vamos falar de um super predador. Temos aqui um carnívoro impressionante. Como vocês podem ver, esses 2 chifres na cabeça já revelam que tipo de dinossauro é. Trata-se do grande Carnotauro. O Carnotauro recebe esse nome por causa dos chifres na cabeça, já que lembram muito os chifres de um touro. Além disso, ele era de grande porte. Um gigante entre os gigantes, era bípede e andava com as patas traseiras. Além disso, sua cabeça era gigantesca, por isso, as laterais do seu crânio eram achatadas. Era uma forma de aliviar o peso da cabeça. Além disso, nesses exemplares de dinossauros tão grandes, eles tinham outro método para conseguir aliviar o peso. Isso porque alguns de seus ossos eram ocos. Assim, eles podiam se mover com mais facilidade. Mesmo assim, eram dinossauros muito pesados, portanto não podiam correr muito. Vamos deixá-lo por aqui. E vamos ver qual é o próximo. Ainda temos muitos dentro da caixa. Agora temos um tipo de réptil voador Ops. Embora a figura tenha ficado um pouco torta na parte do pescoço, mas vamos ver as principais características. Podemos perceber que era um tipo de réptil voador, com um corpo bem fino e delgado, o que permitia que ele voasse em alta velocidade. Recebe o nome de Pteranodon. Sabemos que é esse tipo de dinossauro por esse bico tão característico e também pelo chifre que ele tinha na parte de trás da cabeça. Uma curiosidade é que ele tinha na parte de baixo uma grande bolsa muito parecida com a dos pelicanos, para poder armazenar alimento. O Pteranodon se alimentava principalmente de peixe. Portanto, ele sempre costumava sobrevoar as áreas de mares e oceanos. E com suas garras fortes, ele se agarrava bem nas rochas para poder avistar alimento. Ele tinha uma envergadura longa de mais de 2 metros e, segundo os especialistas, seu corpo era muito parecido com o dos morcegos atuais, mas evidentemente de um tamanho gigantesco. Também habitou o planeta Terra no período Cretáceo, ao mesmo tempo que alguns dinossauros. Vamos ver o próximo. Esse dinossauro eu gosto muito. Como vocês podem ver, ele é emplumado, tem o corpo todo coberto de penas. Vocês adivinham de que tipo de dinossauro se trata? Pode ser que muitos de vocês não saibam, mas se trata de um Velociraptor. Sim, amigas e amigos, os Velociraptores tinham penas, de acordo com as últimas descobertas. E é que estamos acostumadas a ver o Velociraptor representado com uma pele escamosa. Mas, de acordo com os relatórios recentes, parece que era um dinossauro que tinha penas por todo o corpo, principalmente na parte de trás das suas patas dianteiras e na sua cauda, onde as penas eram mais longas e volumosas. Como vocês sabem,
O Velociraptor era um carnívoro muito menor do que outros grandes carnívoros, como o T-Rex. Ele podia chegar a cerca de 2 metros de comprimento. E, além disso, tinha um corpo muito esguio, o que lhe permitia correr em alta velocidade. Suas patas dianteiras eram bastante longas e tinham 3 dedos fortes, além de garras nas patas traseiras. Também vemos uma grande garra, que era característica nos velociraptores. Eles também usavam isso para imobilizar suas presas e, principalmente, para segurar a carne e levá-la à boca. Os dentes não eram muito longos, mas eram muito afiados, o que permitia que eles cravassem muito bem nas suas presas. Mais um por aqui. E desta vez, temos o dinossauro mais famoso de todos, um dos maiores predadores que já existiu no planeta Terra. Com seus 14 metros de comprimento, apresentamos o grande T-Rex. Como vocês podem ver, suas patas dianteiras eram bem pequenas em comparação com o resto do corpo. Na verdade, ele podia correr a uma velocidade de cerca de 60 km por hora, mas evidentemente por um período de tempo muito curto, já que seu corpo era muito pesado. Por isso, para conseguir caçar, o melhor era se esconder entre os arbustos ou na vegetação e esperar que alguma presa se aproximasse. Quando a presa estava à vista, era aí que ele se agachava e se aproximava dela, já que correndo ele não conseguia alcançar a velocidade de outros dinossauros. Por isso, a tática dele era aparecer de surpresa. Vamos encerrar por aqui. E já restam poucos animais para nós. Aqui temos o grande Tricerátopo. Antes falamos sobre o Estiracossauro, mas aqui temos o Tricerátopo, da família dos dicrânio. Em forma de coroa, o Tricerátopo foi um dos últimos a habitar a Terra. Além disso, também foi um dos maiores, já que podia medir cerca de 9 metros de comprimento. Seu corpo era muito parecido com o dos rinocerontes, mas de um tamanho muito maior. Também possuía um bico forte na ponta da boca. Como eu comentava anteriormente, era característico dos herbívoros gostarem de cavar a terra em busca de alimentos, como, por exemplo, raízes duras. E agora sim terminamos o vídeo de hoje. Criamos um verdadeiro mundo de dinossauros, embora na verdade todos sejam dinossauros, exceto 2. Aqui temos o réptil voador e também este animal pré-histórico, o grande Smilodon. Se vocês gostaram deste vídeo, podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais animais impressionantes. Tchau!